Boa noite, estamos iniciando nossa aula de compiladores. Vamos aqui ao slide, certo? Então, o slide, pronto. Chegou aí o slide para vocês. Vamos ver hoje nossa última parte do compilador, certo? Vamos finalizar o nosso compilador aqui, nossa parte teórica do compilador. Vamos ver a geração de código objeto, código final, código de baixo nível. Vamos converter o nosso código de 3 endereços em código de baixo nível, certo? Então vamos lá. Então, o código final, lógico, ele deve ser correto, deve ser um código de qualidade, ele deve fazer o uso efetivo dos recursos da máquina, ele não pode deixar recursos ociosos, certo? Ele tem que executar de forma eficiente, né? Como todo código, código objeto, tem essas características aí, certo? Gerar um código ótimo, ele é um problema indecidível. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tem como fazer gerar o código ótimo, o melhor possível, né? Eu gero um código bom, um código o melhor que eu consiga implementar, certo? Vamos dizer assim, se eu fosse fazer isso na mão, talvez eu conseguisse um código melhor, mas eu gero o melhor que eu consigo, né? O melhor possível dentro da linguagem de programação que eu tenho aqui estabelecida. Ok? Então, quando eu for gerar um código final, um código objeto, eu preciso ter algumas considerações. Primeiro, a forma com que eu vou gerar esse código, né? O formato do código. Eu vou selecionar as instruções de máquina. Então, quando eu gero um código objeto, eu tenho que conhecer a máquina que ele vai rodar. E aí eu vou implementar de acordo com as instruções de máquina. Escolher a ordem de ativação, eu vou mostrar por que isso aqui é importante. E a alocação dos registradores. Também é uma coisa muito importante, nós vamos ver aí durante a aula de hoje. A forma do código, certo? O código geralmente tem três tipos de compilações que eu posso fazer em código objeto. Eu posso fazer em linguagem de baixo nível, somente em hexadecimal, por exemplo, converter aquele código de 3 endereços num código em hexadecimal, que seria a minha linguagem absoluta de máquina. Ela é só máquina, certo? Eu posso fazer uma linguagem relocável, que é muitas linguagens fazem, ou converter para o assembler. O assembler é um código já de baixo nível, né? Já é de baixo nível, então eu posso converter o meu algoritmo em assembler, certo? E eu vou mostrar a vantagem e a desvantagem de cada um deles, certo? Primeiro, a linguagem de máquina absoluta. Essa linguagem de máquina é uma linguagem de baixíssimo nível, a linguagem já realmente de hexadecimal. E a ideia dela é eu alocar memória fixa, uma área fixa de memória. Ele vai ter uma região, sempre a mesma região de memória, para executar aquele código. Esse compilador, essa linguagem, ele é a mais rápida possível. Então, se a minha intenção é velocidade, eu posso fazer nessa linguagem aqui, certo? Porque ela é a mais rápida que existe para a execução de código. Só que essa linguagem, ela tem alguns problemas. Memória fixa, o ato de eu deixar a memória fixa tem alguns problemas. Como, por exemplo, eu de repente setei um endereço que era bloqueado, um endereço que era do sistema operacional, não posso usar, né? Um endereço de memória que está reservado para o sistema operacional. Então, isso aqui, esse tipo de linguagem, ela é usada mais em experimentos científicos, né? Em ambientes acadêmicos ou em pesquisas laboratoriais, certo? Porque é onde eu quero atingir o meu ápice de velocidade, né? A minha velocidade mínima possível. Mas ela realmente só é mais usada em laboratórios mesmo, certo? Não para linguagens comerciais. Ela não é usada, não é muito usada em compiladores comerciais. A linguagem relocável, certo? É uma linguagem também de baixíssimo nível, mas não tanto quanto a outra. Eu gero um código onde eu posso separar o que é rotina, o que é principal, quais são as rotinas que eu tenho e colocá-las em módulos diferentes de memória, módulos relocáveis, onde eu posso mudar o endereço de acordo com a execução
de cada rotina, de cada principal, certo? Então, esses módulos, eles precisam de um módulo ligador, chamado ligador carregador, certo? É um códigozinho para eu poder encontrar os endereços onde estão o meu algoritmo, certo? E a maioria das linguagens coloca nesse padrão aqui de linguagem relocável. E o outro padrão é converter para assembler, né? Converter para assembler, ele me facilita a questão de padronização, porque todas as arquiteturas que aceitam assembler vão rodar meu código. Então, converter para o assembler me dá essa vantagem de reusabilidade em várias arquiteturas diferentes. A anterior, a relocável, eu faço ele muito específico para uma arquitetura. Então, ele só vai rodar naquela arquitetura. No assembly, não. Toda arquitetura que aceita o assembly, e a maioria delas aceita, vai rodar o meu código. A minha única desvantagem aqui é que eu tenho um passo adicional. O que o meu código eu converto para assembly e depois o compilador de assembly vai ter que também executar para transferir para aquele código de baixo nível, né? Aquele código de máquina mesmo. Então, eu tenho essa opção aqui de converter para o assembly se eu quero que o meu código seja mais, vamos dizer assim, multiplataforma, por exemplo. Ele roda em várias plataformas, aquelas que aceitam o assembly, é claro, eu posso converter direto para assembly. Certo? Ele é usado também quando eu tenho pouca memória, certo? Que o assembly assim encarrega de economizar memória, então quando eu tenho pouca memória é uma linguagem, um tipo de programação, de compilação bastante utilizado. Certo? Tá claro isso aqui até aqui, pessoal? Respondam aí, tá claro? Ok? Ok? Sim? Ok. Beleza. Beleza. Eu gosto de ter o feedback de vocês, porque eu não estou vendo vocês, né? Então, vocês falando aqui um pouquinho comigo, dá aquela... Não, eu vou achar que estou falando sozinho, aí é chato. Bom, quando eu vejo vocês aqui. O pessoal aqui no chat também falando ok, muito bom. Seleção das instruções da máquina. Então, aqui eu tenho que escolher a sequência correta de instruções que eu vou usar, certo? Para gerar um código mais curto e mais rápido. Certo? Aí depende realmente da arquitetura. Não vou entrar em detalhes porque cada máquina tem o seu conjunto diferente de instruções. Muito bem. Sequência da ordem de ativação. Sequência das linhas de código. Isso aqui é importante para economizar tempo. Imagine esse códigozinho que eu tenho aqui embaixo. Ó. Eu tenho aqui x recebe fatorial de n, x recebe x mais 1 e y recebe n mais 2. Imagine que x recebe fatorial de n, essa linha de código, essa primeira linha de código aí, ela demore 10 ciclos de CPU para poder executar. Então, aqui eu vou chutar aqui valores, certo? Vamos dizer que essa primeira linha demore 10 ciclos. E as atribuições com soma, as outras duas aí, demore 3 ciclos cada uma. O que vai acontecer? Eu vou ter aqui, essa segunda linha, ela depende da primeira. Então, eu só posso executar ela quando a primeira estiver pronta, concluída. Porque esse valor de x eu vou usar para poder trabalhar aqui. Então, durante os 10 ciclos dessa primeira linha, o resto do código está parado. Porque a linha seguinte depende dessa linha anterior e eu não vou poder usar. Não vou poder usar. Certo? Se eu inverter, inverti aqui, se eu inverter, o que vai acontecer? Eu estou rodando essa primeira linha de 10 ciclos e durante esses 10 ciclos, eu já posso rodar essa, porque essa não depende dessa. Então, durante os 10 ciclos, essa aqui de 3 ciclos. Quando eu acabar esses 10 ciclos aqui, essa de 3 já vai ter acabado também. Então, essas 3 linhas de código aqui, eu só vou gastar 13 ciclos. 13, 10 da primeira e os 3, essa segunda aqui de baixo. Já na anterior, nesse caso aqui, eu vou gastar 16 ciclos. Né? Os 10 dessa aqui, depois mais 3 aqui, mais 3 aqui, dá 16. Certo? E nessa sequência aqui, que não vai influenciar em nada o meu código, certo? Não influencia em nada. Eu mudei a sequência de 2 linhas aqui, não influenciou em nada o resultado. Só que eu ganhei 3 ciclos aí de ativação. Agora imagine que eu tenho um algoritmo com 10 mil linhas, certo? 10 mil linhas, e eu faço isso aqui vasto, faço várias vezes no código, reordenando o meu algoritmo, para que eu possa deixar aquelas linhas dependentes uma mais distante da outra e que eu possa colocar linhas independentes entre elas. Eu vou economizar muito o tempo de execução.
Se só aqui economizei 3 ciclos de CPU, imagine um código grande, eu posso economizar centenas de ciclos de CPU, certo? Então, assim, escolher a ordem de ativação do código é muito importante. Claro, que eu mudo a ordem das linhas, não posso alterar o código, né? Não pode alterar o resultado, senão estou fazendo besteira. Tem que ser o mesmo resultado, tem que ser linhas que não influenciam no resultado, mas sempre aquelas linhas independentes, primeiro, para que elas sejam executadas, juntamente com outras, para que eu economize ciclos de CPU. Certo? Alocação, sim, entenderam aqui, né? Sim, sim, entenderam? Ok, ok. Muito bem. Sim. Chat, ok, pronto. Beleza. Alocação de registradores. Então a ideia aqui é que eu tenha a menor quantidade possível de registradores, certo? Eu use a menor quantidade possível. Então, mesmo com código de 3 endereços, ainda consigo utilizar, mesmo que eu tenha 3 endereços, eu consigo utilizar só em 2. Nós vamos ver aqui nos exemplos como é que eu posso economizar registradores. Porque, na verdade, quando a gente faz um programa em alto nível, né, as boas práticas de programação recomendam que eu declare uma variável para cada operação. Cada valor que eu quero armazenar, eu coloco em uma variável, certo? Só que isso é bom para a gente programando, fica mais legível o código. Mas para o compilador, para execução em linguagem de baixo nível, isso é horrível. Quanto mais variáveis, pior. Mais trabalho eu vou ter, mais esforço minha máquina vai ter, mais recurso ela vai gastar, mais registradores ela vai usar. Então a ideia é reduzir o máximo possível a quantidade de variáveis. Nós vamos ver algumas técnicas aí para fazer isso aí. Certo? Aqui tem um exemplo de um código de uma operação de divisão em computadores IBM 360 e 370. Lembrando que aqui eu já estou bem amarrado à arquitetura, né? Porque a linguagem de máquina depende muito da arquitetura. Então aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho um dividendo de 64 bits que está armazenado em 2 registradores. Às vezes eu tenho um registrador pequeno, algumas arquiteturas têm registradores de 2 bits. Então se eu tenho uma variável de 64 bits, eu vou precisar de 2 registradores. Né? Então eu tenho aí uma combinação de registradores par e ímpar. Eu tenho outro que contém o divisor menorzinho, certo? E eu vou precisar, o resultado da divisão eu coloco no par ímpar, no que estava o dividendo, certo? Eu posso colocar o resto em um e o quociente no outro, porque a divisão a gente sabe que são 2 respostas, tem o quociente e o resto. Então eu posso botar o resto em um e o quociente no outro. Eu não gastei registrador para botar o resultado. O que eu quero mostrar aqui é que eu não gastei nenhum registrador para colocar o resultado. Eu coloquei o resultado onde estava o dividendo, certo? Então, muito da linguagem de máquina usa essa técnica aí, que eu não gasto registrador para colocar o resultado. Ok? Esse código aqui depois eu explico direitinho. Eu vou explicar os comandos de linguagem de máquina. Aí você vai entender esse código aqui com mais precisão. Tem alguém riscando a tela aí, rapaz? Pelo amor de Deus, risca a tela não. Eu tô testando. Não, mulher, não é que na hora da aula é para testar Ai, essas coisas, professor. não. Vamos lá. Aqui eu tenho algumas instruções que nós vamos usar em nossa linguagem de máquina, certo? Para você se familiarizar com elas. É bom, nós vamos fazer, no final da aula aqui, eu vou terminar a aula com um exemplo disso aqui, um exemplo de uma conversão mesmo de uma linha de código em linguagem de máquina. Então aqui eu tenho uma de adição, subtração, multiplicação, divisão, o load, certo? Que eu estou carregando do registrador na memória, aliás, perdão, da memória para o registrador, da memória para o registrador é o load, o histórico faz o contrário, carrega na memória RAM, e uma de copy, que faz uma cópia de um registrador em outro, certo? Algumas das instruções nós vamos usar essas aí e outras também, certo? Na nossa conversão aí. Aqui um exemplo, ó, eu tenho aqui uma linha de código, A recebe B mais C. Então o que é que eu faço? Lembrando, os valores estão sempre na RAM. Todos os valores estão na memória RAM. Então, para fazer as operações mais rapidamente, eu preciso primeiro carregar em registradores. Carrego em registradores, faço a operação, devolvo para a RAM. É o que eu fiz aqui, ó. A primeira linha, na primeira linha, deixa eu... Vou riscar também aqui. Vou riscar agora. Na primeira linha aqui, ó. Primeira linha.
Eu dou o load de B em R0. R0 é o registrador 0. Então, eu carrego da memória o valor da variável B e coloco no registrador R0. Ok. Depois eu dou o load em C. Coloco o valor que está em C na memória para R1. Aí faço a soma, ADD, R1 mais R0. Somei os dois, o resultado vai para onde? Vai para R0. Sempre o segundo elemento, aqui no caso é R0, o segundo elemento, ele fica com o resultado da operação. Aí eu dou o store de R0 lá no endereço de A. Então, o valor de R0 vai para o endereço de memória onde está a variável A. Ok? Essa é uma operação aí que eu tenho A, B e C, são 3 endereços, mas só usei 2 registradores. Só usei o R0 e o R1. Olha esse outro aqui, ó. B mais C vezes D, recebendo A. São 4 endereços, né? O que é que eu faço aqui? Eu dei o load em D e C primeiro. Inicialmente eu dei o load em D e C, ou seja, carreguei na memória em R0 e R1 os valores de D e C. Aí multipliquei os dois, colocando o resultado em R1. Multipliquei os dois pela precedência de operadores, né? Primeiro eu faço a multiplicação. Então, multipliquei aqui os dois, coloquei o resultado em R1. Aí eu vou trazer B da memória RAM, do load de B em R0. Perceba, ó, eu não estou usando um terceiro registrador. Eu estou usando o R0, que eu já usei antes, usando o D. Como eu não vou mais precisar do valor de D, ou seja, eu não vou mais precisar do valor que está em R0, então eu dou o load de B em R0. Aí faço a soma da multiplicação que está no registrador R1, somo ele com o R0, que é B. E coloco o resultado aonde? R0. O resultado vem para cá, R0. Aí dou o store de R0 em A, colocando A na memória lá, o valor do R0 no endereço de memória onde está a variável A. Tá claro isso, pessoal? Entenderam? Ok? Peraí. Ok. Ok, muito bem. Aqui pelo chat, também no microfone. Muito bom. Professor, o senhor Oi. pode repetir só essa segunda parte aí para mim, depois da multiplicação, por favor? Não, ó, Perdi. eu multipliquei o C vezes D nos registradores, certo? O resultado foi para R1. Sempre o resultado vai para o segundo registrador. Segundo. R1 recebeu. Sim. Aí eu dei o load de B em R0. Eu reaproveitei o registrador, para não ter que usar outro. Usar registrador sempre é ruim, quanto mais pior. Então, reaproveitei R0, porque o valor de D eu não vou mais precisar, que é quem está em R0. Eu sobrescrevi o valor de D com o valor de B. Aí fiz a soma de B, que agora é R0, com a multiplicação que está em R1. E o resultado vai para R0. Aí eu coloquei o resultado depois. Esse R0 fica depois, porque o resultado vai ser nele, né? Vai ser nele. É isso? Exato. O resultado é sempre no segundo registrador. Sempre Entendi. o resultado vai para o segundo registrador. Ok? Uhum. Pronto. Aí eu fiz a soma e dei o store. Nesse caso aqui, eu podia colocar ADD R0, R1. O resultado ir para R1. E aqui no store eu dava a história R1A. Assim. Não fazia diferença, né? Tanto faz aí. Uhum. Porque multiplicação é uma operação comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, tanto faz se eu botar R0 ou R1 aí, o resultado ia para o store do mesmo jeito. Ok, pessoal? Ok? Mais alguma pergunta aí? Sim. Cadê os ok aí? No chat, no microfone. Pronto. Gosto de ver os ok de vocês. Hein? Ok, ok. Pronto. Então, eu quero um código sempre simples, né? Então, o nosso gerador de código deve assumir alguns elementos. Primeiro, para cada operador de código intermediário, existe um operador de código objeto. Para cada operador no código 3 endereços, existe um operador no código objeto, certo? Por isso, por exemplo, que eu não uso for e while no código 3 endereços. Por quê? Porque não existe for e while em linguagem de máquina. Não existe. Então, eu não uso. O código 3 endereços ele só vai ter códigos que existem na linguagem de máquina.
Tá? A primeira coisa é isso aí. Eu preciso, quando eu vou converter para o código de baixo nível, eu tenho que ter o código de alto nível, no caso de nível intermediário, né, que não é mais de alto nível, só pode ter códigos que existam o seu correspondente direto na linguagem de máquina. Então, por esse motivo que no meu código de endereço não tem for, não tem while, certo? Porque na minha linguagem de máquina não tem esses códigos lá, então não posso implementar, certo? Primeira coisa. Outra coisa, os resultados computados podem ser deixados registradores o tanto tempo que eu quiser. Então, 40 minutos. Não. Tá. Então, eu posso deixar os valores nos registradores o tempo que eu precisar, certo? O tempo que eu precisar. Agora, eu não posso deixar lá de maneira inútil, senão eu estarei gastando recurso à toa. Então, os valores eles ficam salvos nos registradores durante toda a execução, mas eu só devo deixar realmente esses registradores salvos lá se eu for precisar deles. Se eu não precisar do valor, libera o registrador. Porque quanto mais registrador em uso, pior. Certo? O registrador não perde informação durante a execução de um algoritmo. Eu posso deixar lá quanto tempo eu quiser. Mas só vou deixar se realmente for necessário. Certo? Algumas coisas importantes aí. Certo? Aqui tem o custo operacional de algumas operações. Eu posso fazer uma operação direto com endereço de memória. Só que eu vou ter um custo a mais sobre isso. Né? Aqui, por exemplo, aqui eu tenho uma ADD, aqui eu tenho uma ADD com 2 registradores. O custo é o quê? 1. Então, com apenas um passo, ele faz esse código aqui. Esse ADD aqui, ele está usando um registrador, que é o RI, e um endereço de memória, que é C. Certo? O RI, e está usando aqui C também. Só que C está na RAM. Para eu fazer esse ADD, eu vou ter que carregar da RAM em outro registrador para depois fazer esse ADD. Custo 2. Custo 2. O primeiro custo para carregar na RAM, da RAM para o registrador. Só que aqui eu estou fazendo de maneira implícita. Eu posso botar lá o load, de maneira explícita, escrever o load, ou posso deixar assim, de maneira implícita. Ou seja, ele está dando load. O load está acontecendo, mas eu não precisei digitar o código load. Eu botei o endereço de memória direto aqui no ADD. Com isso, ele vai dar o load, certo? Antes de fazer o ADD. É um custo 2, é um custo mais alto do que esse primeira linha de código aqui, certo? Porque ele está fazendo o load de maneira implícita. Tá claro, pessoal? Ok? Ok. Beleza. Uma outra situação que eu posso ter é esse outro aqui, ó. Essa outra situação aqui, ó. Eu tenho 2 valores de registradores, mas eu não estou mostrando aqui de onde está vindo os valores. Na verdade, eles estão vindo da memória. Na verdade, era para estar aqui. Peraí. Eu vou quebrar o share aqui um pouquinho. Não consigo alterar aqui, não. Peraí. Na verdade, era para estar assim. Peraí. BC. Pronto. Deixa eu dar o share de novo. Pronto, ó. Agora melhorou. Então tem aqui a situação onde eu tenho um BC, são 2 endereços de memória, certo? 2 endereços de memória, que eu quero fazer o ADD. Então eu tenho que dar os 2 load primeiro, os 2 load do B e do C, e depois fazer o ADD, certo? É uma outra situação. E aí nessa situação eu vou ter um custo 3. São os 2 load e o ADD. Nas questões, pessoal, que vocês vão pegar em prova aí, eu peço que vocês não façam essa parte implícita, não. Quero ver os loads de vocês, certo? Vou fazer daqui a pouco fazer aqui um exemplo e vou querer que vocês façam o load direitinho e tal. Então, não vamos fazer de maneira implícita, não. Estou aqui mostrando só que é possível fazer dessa forma. Existe essa forma aqui, mas não façam isso aí nas questões. Diga aí, Nessa, tá aqui com a... Levantou a mão aí, o que foi? Diga aí.
Não, eu tava testando, pode continuar. Eita, Inês, vai testar depois da aula, mulher. A mão tá levantada tem meia hora já, eu tinha Para esquecido. testar lá. Na verdade, Depois da aula não tenho como ficar aqui e eu tenho que testar as coisas não, agora. você pode criar a sua conferência com você mesma. Não, eu fico com quem? Sozinha? Ninguém quer participar? Não, os meus testes eu fiz aqui com o meu computador e meu celular. Meu celular era o aluno, meu computador era o professor, e eu fui testando e fui vendo aqui o aluno se ele recebe. Inclusive, eu estou fazendo isso aqui agora. Tudo que vocês veem, aparece no meu celular aqui. Né? Então, eu tenho o retorno de vocês, eu tenho aqui também. Professor, deixa eu perguntar um negócio aqui. Pergunta, minha querida. Então aqui tinha que ter ele carregando B e carregando C, Tem que ter o load B para depois somar? e o load C para depois fazer o somar. Por isso que o custo é 3. Ah, Custo entendi. 3 porque eu tenho os dois loads antes disso aqui. Mas eles estão implícitos. Então essa é a maneira mais certa de fazer. Não, essa é a maneira mais simplificada. Não é a maneira que nós vamos usar nas questões de avaliação. Que triste. Certo? Sorte sua que você não vai ter que implementar isso aqui no código, né? Não vou pedir isso aqui, mas poderia pedir, né? Lá no código, nosso compilador, nosso trabalhinho. Pede só no Dinês. Ah, tá bom. Eu nem escutei, que travou aqui. Pronto, é melhor ficar sem mesmo. Ok. Exato. Informação do próximo uso. Isso aqui, essa informação de próximo uso, é aquela que vai me fazer dizer se o valor do registrador ele vai ser usado ou não, certo? Eu coloco um valor no registrador para fazer uma soma, por exemplo. Fiz a soma. A pergunta é o seguinte: mais na frente, esse valor vai ser usado de novo? Se eu for usar ele de novo, essa variável é chamada de viva, chamada viva. Aquele registrador está vivo quando o valor que ele armazena vai ser usado. E é chamado de morto quando o valor que ele armazenou já foi usado em algum momento, mas daquele momento em diante não será mais usado, certo? Então, se eu estou numa execução que eu tenho registradores vivos e mortos, os mortos eu posso reaproveitar. Todo registrador morto eu posso reaproveitar. Os vivos, não. Os vivos, eu tento não reaproveitar. Eu só reaproveito um vivo se eu não tiver mais registradores. Sei lá, eu tenho 32 registradores disponíveis para o meu algoritmo, que é um absurdo, né? 32 é um absurdo. Vamos supor que eu tenha 32 registradores para o meu código e não deu conta. Não deu conta. Os 32 estão vivos e eu preciso de mais um 33. Certo? Nessa situação é que eu vou reaproveitar um vivo, dando os loads e os stories dele, né? Mas, geralmente, eu só uso os mortos. Então, todo registrador morto, quer dizer, aquele que guarda um valor que eu não vou mais usar, ele pode ser reaproveitado para carregar uma nova informação. Certo? Sempre antes de eu carregar um registrador novo, sempre antes de eu buscar um registrador novo, de eu dar um load, eu vou ver, eu tenho algum morto no meu algoritmo? Tenho. Então eu vou dar o load naquele morto. Eu só vou usar um outro registrador se eu não tiver nenhum morto na minha execução. Ok, pessoal? Tá claro isso aí? Certo, certo? Respondam. Ok, pronto. Pelo menos um aqui no chat, 2 no chat. Muito bom. Valeu, valeu, pessoal. Descritores. Os descritores são os mapas. Né? São os mapas que vai dizer para o meu código o que está armazenado em cada registrador e quais são os endereços onde estão armazenadas as minhas variáveis. Certo? Então, eu tenho dois descritores aí. O descritor de registrador, que vai me dizer cada registrador vivo está armazenando o quê? Ah, eu tenho esse aqui, está armazenando a variável A, B, C. E eu tenho os descritores de endereço, que vão dizer, ó, a variável A está na RAM, a variável A está na RAM e também está no registrador R0. Então, se eu quiser saber o valor da variável A, eu preciso ir aonde? Então, eu vou no descritor de endereços para saber onde eu posso ver o conteúdo da variável A, certo? Então, precisa aqui um mapa, são os descritores, chamados descritores. É só um mapazinho, é só uma consulta, vamos dizer assim, para que o meu código possa saber o valor de cada registrador, né? O que é que tem em cada registrador, e também, se eu tiver uma variável, onde buscar o valor dessa variável.
Ok, pessoal? Aqui tem um exemplo de código final, certo? Usando os loads e os subs, mas eu prefiro fazer com vocês um exemplo prático, certo? O tempo está acabando aqui da chamada, eu vou desligar aqui a chamada e vou colocar lá no WhatsApp o link para uma nova chamada, onde eu vou fazer um exemplo com vocês, convertendo um código de código 3 endereços em código de baixo nível. Ok? Valeu, pessoal. Até daqui a pouquinho, hein? Vamos lá para o Zap clicar no link lá. Valeu, valeu. Valeu, valeu.